O irmão Vicente Cardoso, de Divinópolis, Minas Gerais, apresentou na Web Rádio Estação da Luz de Natal o programa espírita Pelos Caminhos da Evolução, Deus, extraído do livro A Gênesis, capítulo 2. E nós convidamos você para nos acompanhar a reprodução deste programa aqui na nossa página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos. O objetivo é esse, divulgar a doutrina espírita. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e vamos ao programa. Está começando mais uma edição do seu programa espírita, Pelos Caminhos da Evolução, através da Web Rádio Estação da Luz. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa segunda-feira promissora, onde nós vamos poder trabalhar muito. Com isso, o programa espírita, Pelos Caminhos da Evolução, está estudando acerca de Deus. É o 2º capítulo do livro A Gênese. E é com muita alegria que nós estamos chegando até vocês através desse canal maravilhoso que nos permite levar a doutrina espírita a todos os cantos do planeta Terra. Assim, meus amigos, nesta manhã dessa segunda-feira, dando continuidade ao nosso estudo, nós abordávamos aí a questão das propostas espíritas, estudando acerca de Deus, acerca desse Criador, nosso Pai, essa inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas, verificando os seus atributos, verificando aí a sua solicitude para com todas as criaturas. E estamos aí já caminhando para a finalização desse capítulo e queremos aqui fazermos uma abordagem com relação algumas observações que nós fizemos aí ao longo desse 2º capítulo, quando coloca realmente o papel da doutrina espírita na interpretação acerca de Deus. E essa interpretação é a mais coerente que nós temos em mãos até o presente momento. Não tivemos outra interpretação mais racional. Finalizando, então, nós vamos trabalhar um pouco hoje a respeito das provas e expiações. Nós sabemos que há muitas controvérsias dentro do movimento espírita com relação à questão das provas e das expiações. Mas estamos aqui para isso, é para trabalharmos, é para esclarecermos, é para elucidar, é para podermos estudar a nossa doutrina espírita.
Bom, podemos concluir que as provas, todas as provas, é antes do fato, tá? Então, provas é antes do fato. E o fato, ele se dá sempre no presente. O fato não acontece antes e nem depois. Os fatos é no presente, tá? A expiação sempre virá depois das ações criminosas que nós cometemos a nós mesmos, a mais ninguém. Aí, as expiações estão depois. São as consequências de nossas ações do presente. As provas é para nos predispormos, certo? A vivermos os fatos, certo? A nós trabalharmos no momento, pelas nossas ações, tá? E, uma vez agindo coerentemente com as leis divinas, o resultado, que é depois, ele é sempre salutar, ele é sempre feliz, ele é sempre benéfico. Enquanto os fatos que contrariam as leis divinas, por nós executados, o depois, que as consequências, não são boas, porque as ações não foram boas. Então, dentro da lei de ação e reação, sendo a expiação a reparação, tanto no passado quanto ao presente, que podemos, presentemente, repararmos também. Pois há causas anteriores, há causas atuais das aflições. Então, as provas estão antes dos fatos. Prova. Você vai fazer o Enem. Então, você está aguardando o dia do Enem. Aliás, ontem foi, né? A nível de Brasil, o Enem. Então, os alunos ficam naquela expectativa que chegue o dia do Enem. Espera o momento de começar as provas do Enem. E ali, então, se dá o fato, que é o momento, é o presente. E aí virá as consequências depois disso. Se o aluno foi bem sucedido nas provas do Enem, ou não foi. Assim também somos nós. No presente, o momento em que se dá os fatos, nós estamos aí com essa predisposição de agirmos no bem, de agirmos conforme as leis divinas, mas também com a predisposição também de sermos incoerentes com essas leis, de não fazermos dentro das leis, infringirmos essas leis. Isso no presente, o fato. Qual é as consequências? É depois. Nós projetamos para o futuro as consequências. Então, exigindo aí a reparação, que começa pelo processo do arrependimento, certo? E o arrependimento, aí vem a questão da redenção. Redimir-se é você aceitar que você é causa e objeto. Você é causa do seu sofrimento. É você admitir que o sofrimento não é capricho de Deus, mas sim seu. Aí você passa pelo processo de expurgação, que é a expiação. É a chamada retificação espiritual. E termina pela reparação, fazendo de novo. Mas não como antes, mas com possibilidades que no presente, que é os fatos, você faça diferente de ontem, de antes. Que você faça melhor, que você tenta acertar, fazer de acordo com as leis divinas. Então, nós temos aí as provas, todas as provas são possibilidade de crescimento. Tá? Toda expiação, necessariamente, constitui-se de provas, chamadas provas reparadoras. Mas nem toda expiação, aliás, nem toda prova é uma expiação. Toda expiação são provas, tá? Mas nem todas as provas constituem expiação. Porque, ao mesmo tempo que nós estamos reparando o passado delituoso, incoerente com as leis divinas, nós estamos tendo a predisposição de sairmos dessa condição.
de passarmos concomitantemente pelas provas que vêm para nós, para darmos demonstração da nossa capacidade de superação da nossa imperfeição moral. Então, é dar prova a nós mesmos, a mais ninguém. Deus não precisa de prova nossa. Nós é que precisamos de passar pelas provas. Então, é mais ou menos assim. Então, tá aí, a expiação, ato ou efeito de expiar. Expiar, expiare, remir, cumprindo pena. Tá aí, ó. Expurgar, purgar completamente, purificar. Piar, vem do verbo pios. Então, a etimologia da palavra expiar, ela vem lá da raiz do latim remir a culpa, cumprindo a pena, pagar. Tá aí, o ex é um afixo. O afixo ex quer dizer fora, fora de. Pio, nós temos aqui sinônimos parecidos. Mas o que nós tomamos para nós aqui é esse quarto aqui, tá? Elemento de composição do grego, pion, plus, quer dizer, piar, vem dar pios. Então, o que é expiação? Traduzindo aqui, ó, ex, fora, piar, dar pios, pios, pus, são é ação. Neste caso que estamos tratando de expiação, ação de expurgar, de esterilizar as impurezas, o pus. Sabe aquele pus da inflamação? O carnegão lá? É aquilo. Você espreme para poder expurgar o pus, que são bactérias mortas. Assim também a expurgação pelo processo moral. É você dispor, é você expurgar, colocar para fora todas as impurezas que você ainda detém e retém a nível de corpo mental e perispírito. Então, é você pegar tudo aquilo que está dentro de você, que você não precisa, mas que você adquiriu, que você inoculou durante a sua existência corporal e espiritual, pelas más ações, pela incoerência às leis divinas, pelos vícios, pelas mazelas. Isso tudo vai acumulando no corpo mental, no perispírito. Para entrar no reino dos céus, nós não podemos entrar com essas impurezas. Nós temos que o quê? Que expurgar, certo? Da onde? Do corpo mental. Expurgando essas impurezas, elas vão acarretar no corpo físico os distúrbios, porque são venenos, são miasmas, são toxinas mentais que nós produzimos, são doloridas. Então, o ato de expiar, muitas das vezes, ele é seguido por esse processo de dor. Mas não é bem uma dor física, embora aconteça também a dor física, mas é a dor moral. Porque a dor física, ela colima também, quer dizer, ela está associada ao processo de expurgação. Mas a dor que se trata mais aqui é justamente a dor moral. Porque aqui, na pergunta 246 do livro Consolador de Emmanuel, foi perguntado, Emmanuel, qual a diferença entre aprovação e expiação? Coloca que a aprovação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da sua edificação espiritual. Que a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. E esse crime é contra si mesmo. Então, veja bem que a aprovação é a luta que você trava, entende? Tentando nos ensinar que somos rebeldes, somos preguiçosos, a estrada do trabalho e da edificação espiritual, dos empreendimentos espirituais, mas que a expiação é uma pena que nós impomos a nós pelos nossos crimes perpetrados contra nós mesmos.
Eu busquei aqui na Revista Espírita algumas explicações acerca, realmente, dessa questão da expiação, para ficar assim mais claro para nós. Mas antes de eu responder, aliás, continuar o estudo, eu quero poder responder aqui duas perguntas que chegaram para nós do nosso amigo Carlos Bezerra, aí do Distrito Federal. Ele pergunta o seguinte: o Deus de agora, em muitas religiões, ainda não está sendo o mesmo Deus dos tempos antes de Jesus. O meu amigo, Carlos, que beleza que não é o mesmo. Que o Deus de hoje é diferente. E não vai poder ser visto mais como antigamente. Porque o Deus antigamente, antes de Jesus, era um Deus temível, vingativo, irascível, tirano, Deus guerreiro, Deus bravo, que era o Deus de Moisés. Que bom que hoje a visão de Deus é contextualizada. Porque Jesus veio quase 2000 anos depois de Moisés e disse que Deus era Pai, que Deus era bondoso, misericordioso, justo e bom. Pai. Porque o Deus de Moisés não era Pai, era o Deus bravo, irascível, vingativo, Deus guerreiro. Então, vieram Jesus trazendo uma visão nova, dizendo que Deus era bom, que Deus era Pai. É como o Pai que nós temos aqui na Terra. E a doutrina espírita, 2000 anos depois de Jesus, resgata o pensamento cristão, trazendo um conceito mais aperfeiçoado, mais lógico e racional acerca de Deus. Que bom! Que bom! Nós precisamos, realmente, verificarmos de que aquilo que a doutrina espírita nos traz nos tempos de hoje é o mais correto. Que não é mais como antigamente. Viu, Carlos? Muito bom mesmo. A visão que temos de Deus hoje não é mais a visão antropomórfica, aquela visão que Deus criado à imagem do homem. Não. É diferente. É o homem criado à imagem de Deus, como co-criador que ele é, e Deus criador. Semelhante, porque Deus é perfeito, nós somos perfectíveis. Essa é a visão melhor, mais racional de Deus, quando estamos aqui estudando ele no segundo capítulo do livro A Gênese. Então, eu fico lisonjeado de poder saber de que a doutrina espírita ela é contemporânea desse desenvolvimento da humanidade e nos traz tantas luzes para vermos Deus diferente. Não aquele velho barbudo sentado no trono, comandando as pessoas, mandando para a guerra, abençoando os guerreiros. Deus que punia, certo? Deus que utilizava da lei de pena de talião, isso, aquela olho por olho, dente por dente. Não! Mas um Deus que perdoa, um Deus amoroso. Então, Carlos, que bom que foi mudado por completo, está sendo mudado por completo. O Carlos ainda pergunta, a ideia da deidade, da divindade, na ciência espírita, é confusa, porque a ideia é boa, nova, mas continua cada um fazendo um Deus à sua maneira, e principalmente sem respeitar a Deus e nunca fazendo a sua vontade. Concordo com você. A diversidade de interpretação acerca de Deus é muito grande. Eu vou confirmar a sua pergunta com a pergunta 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? A pergunta que é Deus, ela não levou em conta o artigo definido. Que é Deus? É uma pergunta, o artigo não definido. Que é Deus? Qualquer resposta é resposta. Qualquer interpretação, embora divergente, é uma interpretação e é aceita por quem interpreta. Porque o ângulo de visão é a percepção de cada um acerca de Deus. Se tivesse utilizado o artigo definido,
o que é o Deus, o artigo definido, o Deus, ficaria até meio desconforme a concordância. Mas o artigo definido definiria a ideia de Deus e tornaria totalmente una. Como a ideia de Deus ela é diversificada, nós temos a liberdade, ao longo da trajetória evolutiva, da primeira até a terceira ordem dos espíritos, nós vamos ter realmente essa grande possibilidade de termos uma visão diferenciada, porque é de acordo com o nosso desenvolvimento intelecto-moral, é que nós vamos ter uma visão de Deus diferente. Porque a pergunta 10 do Livro dos Espíritos perguntou se algum dia nós poderíamos conhecer a intimidade de Deus. Sim, o dia que tivermos o sentido que nos falta e não tivermos mais obscurecido pelo materialismo exacerbado que nós ainda vivemos, aí nós teremos uma visão diferente de Deus. Mas sabe, Carlos, enquanto nós estivermos aqui nessa terceira ordem de espíritos, galgando a segunda ordem de espíritos, só lá para a primeira ordem dos espíritos é que nós vamos adquirir esse sentido que nos falta, que nós não temos ainda, embora temos embrionariamente em germe a intuição. A intuição é um sentido novo que pertence aos espíritos da beatitude, os bem-aventurados, o da primeira ordem. É um sentido que nós não temos ainda ostensivo. Está em nós em germe, está em nós em desenvolvimento embrionário. Porque intuição é ver dentro, não é ver da relação do objeto e sujeito, que ainda é o nosso hábito de conhecer as coisas pelo a coisa e o sujeito. Não, a intuição é um sentido que nos falta, que quando nós tivermos ele, nós vamos conhecer a natureza íntima de Deus, podemos perceber a sua condição, porque pelo ângulo material, nós não podemos interpretar Deus, nós não podemos conhecer acerca de Deus. Então, portanto, que essa diversidade, Carlos, ela vai durar muito tempo, porque cada um desses conceitos, dessas escolas religiosas, atribui Deus de forma diferente. Deus antropomórfico. A doutrina espírita não admite o Deus antropomórfico. Ela já dá uma visão diferente. Que bom que nós temos essa liberdade de podermos interpretar, de vermos diferente. Porque isso nos dá a liberdade de podermos analisar as coisas pelo plano da racionalidade, da lógica, e encontrarmos realmente a verdadeira condição do Criador, que não está nos espíritos de terceira ordem. Por mais, Carlos, que nós esforcemos aqui na condição de espírito de terceira ordem, espírito imperfeito, nós jamais teremos uma condição de interpretar Deus com lógica, com racionalidade, com coerência. Nós precisamos ver Deus ainda nas coisas, certo? É o Deus antropomórfico ainda. Então, essa diversidade lá do confucionismo, do islamismo, do taoísmo, do budismo, do catolicismo, do protestantismo, do espiritismo, há uma diversidade acerca de Deus. O importante é que a doutrina espírita nos traz, nos tempos de hoje, os atributos de Deus, coisa que outras filosofias não trouxeram ao longo do passado. Mas a doutrina espírita nos traz essas possibilidades de conhecermos Deus melhor pelos seus atributos, pela sua solicitude, a sua providência, a visão de Deus, que nós já estudamos com vocês aqui na segunda-feira. Então, meu amigo, o caminho é por aí, e é seguindo por aí é que nós vamos melhorar a nossa visão acerca de Deus. Tá bom? Eu agradeço aí, Carlos, as suas perguntas, um grande abraço, viu? Dando prosseguimento aqui, eu fui buscar na revista de setembro de 1863, tomando primeiramente essas duas palavras em seu sentido absoluto,
Parece que a expiação seria o castigo, a pena imposta para o resgate de uma falta, com perfeito conhecimento por parte do culpado punido da causa, tá, deste castigo. Isto é, da falta a expiar. Compreende-se que, nesse sentido, a expiação é sempre imposta por Deus. Preste bem atenção. A prova não implica nenhuma ideia de reparação. Ela pode ser o quê? Ela pode ser voluntária ou imposta, mas não é consequência rigorosa e imediata das faltas cometidas. Então, a expiação pode até parecer para nós castigo, que é punição de Deus, e não é. Expiação é misericórdia. Expiação é perdão incondicional de Deus para com as suas criaturas. É a oportunidade de você refazer o passado, de você reconstruir, mas no presente, porque o passado não se mexe. Aquele que tomar do arado, não olheis para trás. Não adianta lamentar o passado. O passado não tem como mexer nele. Tá? O futuro não existe ainda. Só possuímos o presente, o momento. Só. Então, fica parecendo que expiação é castigo e nunca foi castigo, porque Deus não castiga ninguém. Esse Deus aqui que a doutrina espírita nos fala é o mesmo Deus de Jesus, bondoso, misericordioso, justo, certo? Ele nos permite expiar, certo? Então, quer dizer, esse expiar não é expiar com S, não, é com X, expiar. Quer dizer, colocar para fora o pios, o pus, as impurezas, dispormos das nossas imperfeições inoculadas, as toxinas mentais que nós inoculamos ao longo da existência corporal e espiritual, nossos desajustes com as leis divinas, a nossa incoerência, nossas faltas, colocar para fora, elaborando-as. Não é dispondo assim, jogando fora no lixo, não. Mas é revivendo-as de novo, de forma invertida agora, o contrário. Agora não é inoculando, é dispondo. Então, tem que viver novamente conforme nós inoculamos. Só que quando nós inoculamos, a gente contraiu cantarolando, brincando, sorrindo, cantando. E agora, muitas vezes, dispondo, é choramingando, é lamentando, é blasfemando, é injuriando, acusando Deus dos nossos sofrimentos, nossas dores. E Deus não tem nada a ver com os nossos sofrimentos e dores. Somos nós o objeto, mas a causa ao mesmo instante. Então, expiação não é punição, expiação é reeducação. Expurgar, pus, pios, expiar é dar pios, pios é pus, é colocar para fora impurezas. Ninguém entrará no reino dos céus com toda essa sujeira que nós inoculamos, essas impurezas, esse lixo mental que nós guardamos conosco, que nós vamos expiando ele na forma dessas patologias. É chamada predisposição mórbida que nós trazemos através de todo esse quadro patológico que nós vivenciamos na Terra. É o expurgo, é a mente sã, corpóreo insano. Só que a nossa mente não está sã. Ela está doentia, ela está enferma. Então, a prova não implica necessariamente a reparação. A prova é mais assim, é uma situação que nós nos predispomos para superarmos aquele momento, sairmos daquela condição estacionária, certo? E elevarmos-nos. Esta é as provas. Prova é um meio de constatar o estado de uma coisa para reconhecer se é de boa qualidade. Não foi feito ontem o Enem? As provas do Enem? É para saber se aqueles jovens ali estão aptos a ir para dentro da faculdade. Você já tem o conhecimento suficiente para poder fazer faculdade.
Então, é dar prova, né? É reconhecer se a condição de cada um se está hábil. Assim, submete-se uma prova, um cordame, quer dizer, uma ponte, uma peça de artilharia, não por causa do seu estado anterior, mas para se certificar-se que estão adequadas ao serviço para o qual se destinam. Você não quer fazer medicina amanhã? Faça o Enem. Mostre que você já tem capacidade de poder fazer uma faculdade de medicina. Assim também são as provas para nós na vida, certo? Alguém fala assim, ah, meu Deus do céu, Deus podia muito bem me dar mais paciência, porque eu não estou aguentando o meu filho. Os meus filhos estão muito difíceis, muito rebeldes. Me dá paciência, meu Deus. E aí, sabe, os filhos ficam mais, assim, mais agressivos, mais rebeldes, mais desobedientes. Ah, mas peraí, está ficando pior? É claro, você está pedindo prova da paciência. Não foi que você pediu? Ah, Deus podia me dar mais paciência. Está te dando, Ele está te dando as provas. Não foi que você pediu? Então, meu amigo, não peça a Deus mais paciência a poder aguentar os fios aborrecentes, para poder superar, para poder suportar, para dar conta de levar, para dar conta de educar. Não pede prova de paciência, não. Agradeça a Deus. Ora, a paciência já obtida. Agradeça a Deus os filhos que Ele confiou, para poder colocar você em provas, para você demonstrar para você mesmo que você é capaz de superar a intolerância dos próprios filhos rebeldes adolescentes. Viu? Então agradeça. Em vez de você pedir prova, me dá paciência, eu não aguento mais esse marido, eu não aguento mais essa esposa. Não pede, não. Porque vai ficar mais intransigente, certo? Vai ficar mais o que? Agressivo, né? Agradeça este instrumento que ora você já tem na sua existência, que está lhe estimulando a prova do conhecimento da paz, que é a paciência, certo? Eu sempre gosto de fazer uma diferenciação entre tolerância e paciência. É comum a gente falar assim, oh meu Deus, aquela pessoa não tem paciência comigo. Meu marido não tem paciência comigo. Minha esposa não tem paciência comigo. Meus filhos não têm paciência comigo. Meu amigo, a paciência é conosco mesmo. O outro, a gente não tem que ter paciência, tem que ter tolerância. Tolerá-lo. Tolerar o outro é diferente de paciência. Paciência é o conhecimento da paz. Paz. Então, é você que tem que ter paciência. Mas é com você, não é com o outro. Com o outro é tolerância. Tem que haver essa diferenciação para não ficarmos aí tomando a causa pelo efeito, o efeito pela causa. Então, com o outro é tolerância. Nós temos que tolerar o outro tem que nos tolerar. E a paciência é conosco mesmo. Eu tenho que ter paciência comigo, não é com o outro é tolerância. E a paciência é o conhecimento da paz que nós não estamos tendo. E nem queremos. Sabe por quê? A gente vai ficando tão impaciente, que acaba muitas vezes num hospital, num leito de dor, deitado ali, exercitando a paciência. Você não é paciente do médico? O médico não lida com o paciente. Não é isso? Paciente vem de paciência. Isso. Então, você vai muitas vezes, necessariamente, ficar numa condição dessa para poder exercitar mais ainda a paciência, que é o conhecimento da paz que você não está tendo. Minha paz vos deixo. Minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. É a paz do Cristo. E não é essa paz imposta pela arma, pelo poder bélico,
mas é aquela paz da tranquilidade, é aquela paz da segurança, é aquela paz da confiança em Deus, em toda a espiritualidade em Cristo. Esta é a paz que Ele nos deixa, e nos deixou, que Ele nos dá. Essa paz de você poder estabelecer uma relação íntima com Ele. Já não sou mais eu mais quem vivo, mas Ele é quem vive em mim. Paulo de Tarso. Então, meus amigos, aqui a prova, né, do mesmo modo e por extensão, chamaram de provas da vida ao conjunto de meios físicos ou morais que revelam a existência ou ausência de qualidade da alma, que estabelece sua perfeição ou os progressos por ela feitos por essa perfeição final. Pense bem, provas é dar demonstração de capacidade que você possui de superar qualquer situação. Exige muito de nós a questão da fé, na atitude, mas não é a fé, aquela fé religiosa, não. É a fé verdadeira. Sabe aquela fé que Tiago dizia? Prove sua fé sem obras, eu provarei a minha pelas minhas obras. Essa fé de atitude, essa fé de ação. Então, as provas da vida, da existência, é para você dizer a você mesmo que você está capaz de poder superar, e sair dessa condição de expiações. É você admitir que você é objeto e causa do sofrimento. Porque sofrimento é opção. Ninguém sofre por capricho de Deus. Todos nós sofremos por nossos caprichos. Tá? As dores são contingências. Às vezes, nosso sofrimento físico, ele chega a colimar a dor física. Porque a dor física desperta nós. Estamos cansados de errar. Estamos cansados de dar cabeçada. Então, a hora tem que parar de dar cabeçada. Então, a dor física, muitas vezes, ela é necessária porque ela colima o despertar do espírito para a sua imortalidade, para os seus valores intrínsecos, os seus valores morais. É nesse sentido que as provas, elas vêm para que você dê prova para você a mais ninguém de que você é capaz de superar, e você superou, e você saiu daquela condição inferior. Portanto, que Deus nos dá essas grandes oportunidades. Parece, pois, lógico admitir que a expiação, propriamente dita no sentido absoluto do termo, ocorra na vida espiritual após a desencarnação ou morte corporal, que possa ser mais ou menos longa, mais ou menos penosa, conforme a gravidade das faltas, mas é que é completa no outro mundo e termina sempre por um ardente desejo de obter uma nova reencarnação, durante a qual as provas escolhidas ou impostas deverão ensejar a alma o progresso para a perfeição, que suas forças interiores impediram que fossem realizadas. Então, é essa condição de você poder fazer de novo, mas diferente de antes. Se antes você não acertou, só desacertou, só errou, agora uma nova oportunidade pela uma nova reencarnação, uma nova existência corporal, você tenta acertar, certo? Com os resultados, isso, desajustados, com as dores, com os sofrimentos experimentados de antes. Você agora reapreende de que você não quer sofrer mais, e de que você passa pela prova fazendo de novo, mas certamente, corretamente, de acordo com as leis divinas. Como diz Pedro, o apóstolo Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Não que a prática do amor elimine as provas, mas nos dá a suavidade, a serenidade para vivermos as provas, superá-las com tranquilidade, com paz, com alegria espiritual.
Assim, pois, não convém admitir que haja expiação na terra, nem mesmo que possa existir excepcionalmente, porque seria preciso admitir também o conhecimento das faltas punidas. Ora, esse conhecimento só existe na vida do além-túmulo. A expiação sem tal conhecimento seria uma barbárie inútil e não conciliaria nem com a justiça, nem com a bondade de Deus. Então, é preciso que nós tenhamos uma condição na espiritualidade, na condição de espíritos errantes no mundo espiritual, para nós termos um momento de nós verificarmos o quanto nós erramos na última existência corporal, na onde nós erramos, recapitularmos tudo aquilo ali para vermos na onde precisa reparar, na onde você precisa expurgar. E aí, uma nova existência vem, para que você faça de novo, diferente, sempre melhor amanhã. Durante a encarnação, não se pode conceber senão provas, porquanto sejam quais forem os males e as tribulações da terra. É impossível considerá-lo como podendo constituir uma expiação suficiente para as faltas de qualquer gravidade. É possível imaginar que um culpado entregue à justiça dos homens estaria bem punido se o condenasse a viver como mais infeliz das criaturas? Não exageremos, pois, a importância dos males deste mundo para nos concedermos o mérito de havermos suportado. A prova consiste mais na maneira pela qual os males foram suportados do que na sua imensa intensidade, que, como uma felicidade terrena, é sempre relativa para cada indivíduo. Então, a situação é de você mostrar, eu estou pronto, tá? Então, prova. Aí vem as situações para você vivenciar. Aí você vivencia aquilo. Oh, meu Deus! Parece que o universo conspira contra mim. Parece que na minha vida nada dá certo. E aí você vive aquela vida de lamúria. A pessoa, quando está em expiação, ó, lá na fazenda dela, os porcos não engordam, as galinhas não botam ovo, quando bota ovos, goram todos, quer dizer, não dá pintinhos, as vacas atolam no brejo, planta o milho, o feijão não dá, não chove, porque parece que tudo está ao contrário. E você fica fervoroso, meu Deus, parece que o universo conspira contra mim. Não! Não tem ninguém conspirando contra você. É você mesmo que é objeto, é a causa. Entende? É você mesmo que no passado você foi um mau empresário. Ou você só pensou em você, explorou os seus empregados, fazê-los trabalhar de forma insalubre, penoso o trabalho, castigando, sujigando o trabalho pesado, insalubre, por não ganhar nada. É você que foi um empresário vingativo, ruim, certo? E que agora você repara, certo? Você vivencia tudo aquilo que você levou os outros a viverem. Você agora se coloca no lugar do outro para que você aprenda a não fazer com o outro o que você gostaria que o outro não fizesse a você. É o fazendeiro que escravizou a vida inteira e que reencarna lá na outra fazenda do vizinho, na condição de empregado, subjugado, tanto quanto subjugou os seus ex-empregados, quando foi também um grande empregador da fazenda. Isso. Então, é assim. Aquele que mal empregou a riqueza, hoje experimenta a miséria, a escassez, a fome, a nudez, a doença, da qual ele elegeu, da qual promoveu ontem contra os outros. É lei de causa e efeito, meu amigo. Os caracteres distintivos da expiação e da prova são que a primeira é sempre imposta. Então, quer dizer, a expiação sempre é imposta.
E sua causa deve ser conhecida por aquele que a sofre, que é a chamada redenção, enquanto que a segunda, quer dizer, a prova pode ser voluntária, isto é, escolhida pelo Espírito ou mesmo imposta por Deus em falta de escolha. Tá? Então, muitas das vezes, a gente esquece de que Deus não pune, a gente esquece que Deus é bondoso, Deus não condena ninguém ao sofrimento ou às dores, Deus nos criou felizes, Deus quer que nós sejamos felizes, só que nós não estamos, porque nós não queremos a felicidade, nós queremos é o prazer, nós demoramos o prazer aqui da terra, porque prazer não é felicidade. Capítulo 3 do livro Céu e Inferno. Felicidade é quinhão, senão de espíritos elevados. O que nós temos aqui na Terra não é felicidade, é prazer. Prazer é diferente. Felicidade não pertence à condição de terra, mundo de expiação e provas. Embora pode começar e deve começar aqui. Mas a felicidade nossa não está aqui. É quinhão, senão de espíritos elevados, meu amigo. Então, aqui, certo? Aqui é o que sofre, é porque elegeu o sofrimento. Há dois caminhos, o caminho do amor e o caminho da dor. É a porta larga e a porta estreita. Qual que é a porta pelo qual você quer passar? Passe! Ninguém vai te impedir de passar pela porta larga, que é a porta perdição, dos vícios, das mazelas. Mas se você quiser passar pela porta estreita, passa também. Você tem que renunciar. Você tem que realmente tomar uma atitude de desmaterializar-se a sua vida, a sua existência. Buscarmos mais as coisas espirituais que pertencem ao próprio, a riqueza interior, e não a riqueza material. Nós não somos proprietários de nada, nós somos criaturas depositárias de tudo que nós detemos aqui. Então, meus amigos, a prova, muitas das vezes, ela não é imposta. É você que escolhe aquelas possibilidades. No capítulo 5, no item 8 e 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos coloca que a expiação, muitas das vezes, as dores, muitas vezes, não é indício de imperfeição, não é indício de faltas cometidas contra si mesmo, mas que são oportunidades que você mesmo elege para si mesmo para poder ganhar tempo, certo? Para você poder recuperar um tempo perdido lá no passado, para que você possa realmente, adiantar-se mais rapidamente. Você opta, certo? Por passar por esse processo de expurgação dos resquícios que ainda restam em você, do restante que estará no fundo do baú do subconsciente. Pegar aquilo à tona lá no fundo e trazer tudo de uma vez. E quanto mais sofra, passa pelaquela demonstração de si mesmo, e quanto mais demonstração de redenção e de resignação, mais rápido é a recuperação. Porque além da redenção, nós temos que passar pela resignação. A redenção é você aceitar de que você é objeto e causa do sofrimento. A resignação é você ressignificar as suas atitudes, novas atitudes, não mais como atitudes de ontem, de antigamente. Novos comportamentos, novos pensamentos, novas palavras, novas atitudes, fazendo tudo de novo. Isso é resignação. Ninguém se resigna se não redimir-se. É preciso aceitar primeiro, arrepender. É preciso expiar. E na reparação, você então já vai ter dado prova da redenção e agora ressignificando as suas atitudes, dando provas, novas atitudes. No dizer de Paulo de Tarso, despir o homem velho que há em nós, vestir o traje novo do homem redimido,
do homem resignado, o homem novo que há de nascer em nós, que ele está dentro de nós. É despir o homem velho, carrancudo, orgulhoso, vaidoso, viu? Egoísta, e vestir o traje do homem novo, o homem solidário, o homem amor, o homem generoso, o homem simples e humilde. Esse é que temos que dar a prova. Além disso, ela pode ser concebida perfeitamente sem causa conhecida, visto não pôr-se necessariamente a consequência de faltas passadas. Quer dizer, as provas. A palavra expiação cobre o passado. Aqui, ó. A prova abre o futuro. Digo agora, quando eu fiz aqui o primeiro gráfico, a expiação cobre o passado. A prova, ela abre o futuro. A expiação implica necessariamente a ideia de um castigo, mais ou menos penoso, resultado de uma falta cometida. A prova implica sempre a de uma inferioridade real ou presumida, porquanto aquele que chegou ao ponto culminante a que aspira não mais necessita de provas. Quando você atinge a segunda ordem de espíritos, a primeira ordem, não tem mais provas. Você tem que dar prova de quê? Você já venceu a maior parte das suas imperfeições. Em certos casos, a prova se confunde com a expiação. Isto é, a expiação pode servir de prova, tá? E reciprocamente. Então, quer dizer que toda expiação, necessariamente, é uma prova. Mas nem todas as provas constituem expiação. Tá? Então, a expiação é uma prova imposta a um espírito malfeitor que comete um crime contra ele mesmo. A prova, certo? É justamente aquilo que abre para você o futuro no presente. A prova é a demonstração de que você pode caminhar à frente e acima. A expiação é aquela situação de você ainda ter que fazer de novo, que você não saiu nem sequer do lugar. Você não deu um passo à frente. Você deu um passo atrás. E como deu um passo atrás, certo? Então você precisa, então, dar essa condição de poder reparar esse passo atrás. Você só deu um passo à frente, mas um passo atrás. Então, para que você dê um passo para frente, não tem como. Você tem que dar realmente uma prova. Como? Expiando, trazendo esse passado para o presente, fazendo de novo. Mas agora fazendo certo, fazendo correto, não como antes mais. E aí sim, do presente, você dá uma passada à frente. Então, as provas abrem o futuro. As expiações, ela cobre o passado. O candidato que se apresenta para receber uma graduação passa por uma prova, não é isso? Se falhar, terá de recomeçar um trabalho penoso. Este novo trabalho é a punição da negligência que apresentou no primeiro. E segunda prova torna-se assim uma expiação, que vai ter que reparar expiando. Para o condenado, a quem se faz esperar um abrandamento, uma comutação, se bem, né, se conduzir a pena é, ao mesmo tempo, uma expiação por sua falta e uma prova para a sua sorte futura. Então, você repara o passado e credibiliza para o futuro. Se a sua saída da prisão não estiver melhor, a prova é nula. E um novo castigo desencadeará uma nova prova. Muito elucidativo, né? Então tá aí, ó. Código Penal da Vida Futura, o livro Céu e Inferno, capítulo 7. Olha aqui o que diz os Espíritos. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só, são precisas a expiação e a reparação.
Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pelas suas esperanças o caminho da reabilitação. Só a reabilitação, quer dizer, só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. O arrependimento pode dar-se por toda parte em qualquer tempo. E se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que eles são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem havia feito o mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior, em contato com as mesmas pessoas que, se tiveram queixas, em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhe reconhecimento e fazer-lhes tanto quanto mal lhes tenha feito. Então, meus amigos, as nossas oportunidades de podermos fazer o bem, que nós sempre estamos prontos a fazermos, né? O princípio inteligente, desde quando ele saiu das mãos do Criador, certo? Depois dele experimentar a assertividade, a motricidade, experimentar a sensibilidade, ele desenvolve a sua sensitividade, e passa pelos processos da reprodução, desenvolvendo ainda a sua intelectualidade, o seu livre-arbítrio, o senso moral, a intuição e, por fim, o sentimento, a sentimentalidade, que constitui o amor, que é a meta final. Então, são uma trajetória que nós vivemos ao longo de existências para existências. Nessa roda de samsara, na visão do hinduísmo, nessas reencarnações compulsórias, muitas das vezes, ou por nós mesmos elegidas, nós temos sempre a oportunidade de repararmos o passado delituoso, podendo fazer de novo. Atravessando essa trajetória pelos planos inferiores da criação de Deus, o plano subatômico, o plano mineral, vegetal, o animal irracional, para chegarmos à humanidade. Foram longos caminhadas. Eu não vou falar tempo, porque o tempo não existe para o espírito, certo? Mas a caminhada, a trajetória, os esforços, o determinismo divino nos impelindo sempre à frente, e chegando no reino hominal, o nosso próprio determinismo, o autodeterminismo, continua nos impelindo sempre à frente, nos reparando as nossas faltas cometidas contra nós mesmos, contra mais ninguém. Meu amigo, a única relação aqui agora é eu com Deus, Deus comigo. A relação nossa é com Deus. Nós somos a criação e o Criador. O Criador está na criação. A criação está no Criador. Então, a única prova que eu tenho que dar é a mim mesmo, a mais ninguém. Eu preciso, então, restabelecer em mim essa grande harmonia com as leis divinas. Então, meus amigos, o estudo do livro A Gênese, no capítulo 2, chegou no seu final hoje, no capítulo 2. Semana que vem, vamos iniciar um novo capítulo, que para nós será muito interessante. Vemos alguns assuntos muito profundos ao longo da trajetória da cultura humana. Então, o que é preciso é agirmos no bem, no amor,
Agradecemos a Deus pelo dom da vida. Dizemos a eles: obrigado, meu Pai, pela vida. Obrigado, meu Pai, pela família. Obrigado, meu Pai, por essa doutrina de luz, amor e verdade. Obrigado, Deus. Obrigado por esse sol, por essa luz. Obrigado pelos nossos filhos. Obrigado pelos nossos netos. Obrigado, Senhor Deus, pela vida que nos destes. Obrigado pelo amor que tem nos dado. Obrigado por ter nos concedido Jesus, o nosso irmão incondicional de nossas vidas. Obrigado, Deus, por ter nos concedido a Web Rádio Estação da Luz, com todo o seu trabalho maravilhoso de derramar luz nos 4 cantos do planeta Terra. Obrigado, 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 amigos internautas. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma boa semana. E que sexta-feira estaremos aqui às 19h20 para estudarmos o Livro dos Médiuns, no seu 2º capítulo. Um bom dia para todos. Fica com Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.